dia, bem-vindos a mais uma edição do Empresariando. Eu sou o Bruno, proprietário do podcast. Estou aqui presente com 3 empresárias que irão se apresentar agora. Eu sou a Sofia e eu tenho uma rede de cash food. Eu sou a Eduarda e eu tenho uma rede de loja de roupa. Eu sou a Luísa e eu tenho uma rede de academias. Agora iremos falar com a nossa telespectadora, Paola. Olá pessoal do Empresariando, meu nome é Paola, eu tenho 20 anos e primeiro eu queria dizer o quanto eu adoro o conteúdo de vocês, eu sempre estou acompanhando vocês e assistindo os podcasts, eu sempre me interessei muito por esse assunto e por esse motivo que esse ano eu decidi abrir o meu próprio negócio. Porém, junto com essa decisão veio muitas dúvidas e por isso que eu decidi mandar um vídeo para vocês para esclarecer alguma dessas dúvidas. Uma delas é quais são os tipos de sociedades empresariais. Muito boa sua pergunta, Paola. Agora irei falar sobre os tipos societários. Primeiro irei falar sobre a sociedade simples. Ela é composta por prestadores de serviço, que são aqueles profissionais que têm a profissão como sua principal atividade no mercado ou que simplesmente o executem na sua empresa. Esse tipo de sociedade necessita de um registro de classe para ser formado, como é o caso do CREA, que habilita o trabalho de corretores de imóvel. Por ser uma sociedade que tem como objetos atividades profissionais da natureza científica, literária ou artística, não possui caráter empresarial ou que possa vir a ser uma vantagem. Entretanto, não possui acesso a benefícios do direito da empresa, como recuperação judicial e falência. Sociedade limitada. Ela envolve uma empresa que possui investimento financeiro de todos os seus sócios, podendo ser constituída por quantas pessoas for desejado. E até mesmo outras empresas, pessoas jurídicas, em alguns casos. Alguma das principais características e também uma vantagem é a proteção do patrimônio pessoal do sócio. Ao integralizar todo o capital social, o patrimônio pessoal dos sócios não responderá pelas obrigações assumidas pela empresa, a não ser a obrigatoriedade de criação de um conselho fiscal e a não existência de valor mínimo para abertura, por mais que aumente a liberdade, pode gerar conflito entre os sócios. A sociedade limitada possui algumas obrigações a mais, como ser registrada na junta comercial e sua razão social deve incluir a sigla LTDA. Sociedade em nome coletivo. Todos os membros respondem pelas dívidas da empresa, tornando-se solidários, como a causa proposta. Sendo assim, uma dívida da empresa deve impactar diretamente o patrimônio pessoal dos sócios. Sociedade em comandita simples. É de utilização limitada e divide as partes societárias em 2 categorias, os comanditários e os comanditados, os quais cuidam do capital social da empresa, com a diferença na participação administrativa. Sociedade comandita por ações. Possui seu capital dividido por cotas. Diferente de uma sociedade anônima, que também é dividida da mesma maneira, nesse modelo societário, apenas os sócios administradores, os quais serão denominados como diretores, é que terão sua responsabilidade ilimitada. Sociedade anônima. É um dos tipos de sociedade mais comuns no Brasil, podendo ser constituída por 2 ou mais sócios, com o objetivo de acúmulo de capital. Tem registro na junta comercial por meio da elaboração do Estatuto Social. Tem menor responsabilização dos sócios quando comparada com a LTDA. Representação facilitada na Justiça do Trabalho, direito à fiscalização de natureza prioritariamente orientadora, porém consta com tributação sobre receita bruta. Sociedade cooperativa. Pode ser dividida entre 3 categorias: singulares, as quais são formadas apenas por pessoas físicas; federações cooperativas, que são compostas por pelo menos 3 sociedades cooperativas singulares; e as confederações de cooperativas, compostas por 3 ou mais federações cooperativas. Sociedade em conta de participação. Pode envolver 2 ou mais pessoas com a condição de que ao menos uma delas seja comerciante, não havendo registro de firma social e tendo como principal objetivo o lucro em operações muito específicas na área comercial. Sociedade de advogados. Envolve profissionais credenciados para exercer a função na constituição de uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Sim, Bruno, muito boa a pergunta da Paola. Também tem a sociedade limitada unipessoal, né, que é uma natureza jurídica que não precisa de sócio para ser aberta e também não exige capital social mínimo. Então reduz assim os investimentos iniciais, né, esse custo. Tá? Ela também separa o patrimônio pessoal do empreendedor do patrimônio da empresa e não tem muita desvantagem, na verdade, essa sociedade limitada unipessoal, mas
Um ponto que não chega necessariamente a ser negativo é que, quando se adota a opção de firma, obrigatoriamente o nome jurídico da empresa deve ser formado pelo nome civil do proprietário, seguido da palavra limitada. E agora vamos ouvir outras dúvidas também, né, gente, da Paola. Também queria esclarecer com vocês que é uma coisa que eu sempre fico na dúvida e conheço várias pessoas que também têm essa mesma dúvida, que seria sobre a questão da diferença entre microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Ótima pergunta. O microempreendedor individual, que é o MEI, ele é um autônomo. E para ele ser considerado MEI, ele tem que atender algumas exigências, como o faturamento anual não passar de R$ 81 mil. E agora, em junho de 2022, foi aprovado que o faturamento vai poder ser até de 144 mil. E não pode ter nenhuma outra empresa no seu nome. Assim que o empresário se torna MEI, ele passa a ter um CNPJ, que facilita na hora de abrir uma conta no banco, emitir nota fiscal, e com o CNPJ ele passa a ter obrigações de pessoa jurídica. Já a microempresa ME é um porte de empresa, ou seja, uma classificação do seu tamanho. Ela tem rendimento bruto de até 360 mil por ano, opção de escolha do regime tributário entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, opção de escolha entre 3 categorias de natureza jurídica, sociedade simples, sociedade empresária e empresário individual, menos burocrática e com procedimentos simplificados, emissão de notas fiscais para todas as vendas, seja para pessoa física ou jurídica. Possui algumas vantagens, como procedimentos simplificados, dispensa da necessidade de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, férias coletivas, dispensa também da necessidade de afixar quadro de trabalho, não precisa anotar horário de entrada e saída. Tem vantagens em licitações, mesmo não estando em dia com suas obrigações fiscais, pode participar de licitações, tendo, no entanto, que regularizar sua situação em até 2 dias, caso saia vitoriosa do processo. E mais, se uma microempresa apresentar uma proposta até 10% mais cara que uma empresa de grande porte, a lei determina que há um empate técnico das propostas, o que torna uma vantagem competitiva. Facilidade para tomada de crédito de linhas especiais, rapidez na tomada de decisões, representação facilitada na Justiça do Trabalho, inclusive por terceiros, mesmo que não tenham relação de trabalho societária com a empresa. Não há valor mínimo para capital social, direito à fiscalização de natureza, prioritariamente orientadora, ou seja, o ME tem direito à dupla visita da fiscalização, ganhando tempo. Algumas desvantagens também nós podemos ver, como tributação sobre a receita bruta, os impostos das microempresas optantes pelo Simples Nacional são calculados sobre o lucro bruto, e embora isso facilite a apuração e a desburocratização, é uma desvantagem quando a empresa não tem lucro ou apresente prejuízo no período. Sim, também tem as empresas de pequeno porte, né, que a Paola perguntou, que na verdade é uma pessoa jurídica com uma receita bruta anual entre 360 mil e 4,8 milhões. Isso conforme a Lei Complementar número 123 de 2006. Tem algumas vantagens, como a redução na tributação de carga. Não existe a cobrança do pagamento do INSS patronal pelo Simples Nacional, por exemplo. Menos burocracias e processos complicados. As micro e pequenas empresas não precisam preencher cadastros municipais ou estaduais. Tem uma contabilidade simples. O próprio dono do negócio poderá fazer a contabilidade, pois graças à unificação dos tributos, os processos contábeis são mais simples. Existem também as desvantagens. Por exemplo, não existe a possibilidade de se utilizar o ICMS ou IPI na marcação de impostos. Isso impede de aproveitar a recuperação do valor investido em créditos futuros. Os incentivos à exportação são bem grandes, porém essa prática contribui de maneira negativa para o crescimento da empresa. O mercado interno passa a ser deixado de lado na maioria das vezes e o aumento desse faturamento anual acaba estimulando a ilegalidade. Também não podemos esquecer da Eireli, que é uma empresa cuja forma é de sociedade, mas não há necessidade de sócios, diferentemente de uma sociedade padrão. E um único empreendedor pode ser 100% responsável pelo negócio, tomar todas as decisões em qualquer aspecto. A Eireli possui algumas vantagens. Além de impedir que os bens do titular sejam afetados no caso de uma falência, a empresa não tem nenhum tipo de limite no faturamento. A empresa pode se beneficiar diretamente de vários incentivos e subsídios do governo. Alguns deles são a inovação tecnológica e o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Existem também outros aspectos que colocam a modalidade de Eireli como a melhor opção para as micro e pequenas empresas, como responsabilidade do titular é limitada e não mais compromete seu patrimônio pessoal em caso de endividamento. O empreendedor não precisa mais buscar um sócio fantasma
para a abertura de uma empresa. Isso ocorre bastante no caso das sociedades limitadas. O empresário, mesmo trabalhando de forma individual, consegue obter a sua identidade jurídica. Mas também tem algumas desvantagens, e a principal dela, e que preocupa o empresário, é o valor do capital social, considerado alto demais. Além disso, o titular pode ter apenas uma na Eireli. Na prática, se o empreendedor quiser abrir uma segunda empresa, ele necessariamente precisa escolher outro formato: empresário individual, sociedade limitada ou sociedade anônima. Ninguém pode ter duas empresas no formato Eireli. E também tem o empresário individual, que assim como a Eireli, não necessita de sócios. Inclusive, quem abre empresa, esse tipo de empresa, não é sócio dela, e sim um único proprietário. E por isso o nome do negócio precisa ser o mesmo do dono. Também existe o empresário individual, que assim como a Eireli, não necessita de sócios. Quem abre a empresa não é sócio dela, e sim o proprietário. E por isso o nome do negócio precisa ser o mesmo do dono. E por causa disso, o empreendedor de uma I não pode separar seus bens pessoais da empresa, o que se torna uma desvantagem, já que o patrimônio pessoal pode ser tomado no caso de dívida da empresa. E não há divisão entre o capital pessoal e o capital da empresa, é tudo a mesma coisa. A empresa também não pode ser transferida para outro titular, só pode transferir se houver falecimento ou com autorização judicial. Algumas vantagens do empresário individual é que, assim como a Eireli, não existe capital social mínimo para a abertura da empresa, que é uma boa para quem não tem muito capital para iniciar. O limite do faturamento pelo Simples Nacional é de 4,8 milhões e ainda existe a possibilidade de enquadramento pelo lucro presumido, no qual o faturamento manual passa a ser 78 milhões. E não existe limite para a contratação de funcionários, garantindo que a empresa possa crescer o quanto quiser. Outro ponto bastante importante que hoje em dia as pessoas ainda não possuem muito conhecimento sobre é sobre as startups e sobre o empreendedorismo inovador. Será que vocês poderiam explicar um pouquinho sobre esse assunto também? Bem, como isso é uma orientação jurídica, chamamos uma amiga nossa advogada para explicar melhor. Oi, pessoal que está acompanhando o podcast, meu nome é Bruna, eu sou advogada e vou falar um pouquinho sobre as startups, tendo em base a Lei Complementar 182 de 2021, mais conhecida como o Marco Legal das Startups. Essa lei foi sancionada em junho de 2021 e o principal objetivo dela é fomentar o nascimento e crescimento de startups no país, trazendo algumas vantagens para esse tipo de empresa. Dentre essas vantagens estão a segurança jurídica e oportunidades no mercado B2G, que são quando as empresas prestam serviços para o governo. Apesar de ser um termo comum, startup não tinha uma definição oficial, e ela só veio com a Lei Complementar 182. E nessa lei, a definição foi dada como organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Ainda, para ser considerada uma startup, a empresa precisa ter receita bruta de até 16 milhões de reais no ano anterior ou de R$ 1.333.334 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano anterior. Não ultrapassar 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, declaração em ato constitutivo ou alterador de efetiva utilização de modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, ou enquadramento em regime especial e novas simples, e esse regime permite agilizar o registro de marcas e exames de patentes. Um dos principais pontos da lei das startups é que ela cria uma modalidade especial de licitação, que permite que o poder público contrate esse tipo de empresa para gerar soluções inovadoras para problemas enfrentados por prefeituras e governos estaduais, ou até mesmo pelo governo federal. O Marco Legal das Startups trouxe o Sandbox Regulatório, que é uma iniciativa que permite que as startups testem produtos inovadores em ambientes controlados pelos reguladores. Também criou o anteriormente citado o Inova Simples, que é um regime especial simplificado que concede o tratamento diferenciado a essas empresas. Eles podem usufruir de benefícios como abertura e fechamento simplificado da empresa, registro de marca simplificado e regime tributário também simplificado. Outro ponto muito importante trazido por essa lei é a permissão
para que as empresas tenham investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação e cumpram esses compromissos por meio de aporte de recursos em startups. E isso pode ser feito por formas de fundos patrimoniais, fundos de investimento em participações e investimento em programas. Essa lei também trouxe a figura do investidor anjo, que seria empresas que dariam aporte de capital. Eles não são considerados sócios e por isso não têm obrigações com a empresa, seja de ordem trabalhista ou civil, excetuando nos casos de fraude de credores e clientes. O investidor anjo será remunerado pelo investimento realizado e ainda agora, por causa da lei, com mais segurança jurídica, o que certamente é um bom incentivo para que os investidores sejam encorajados. As startups geralmente têm como base o empreendedorismo inovador, e é graças à inovação, conhecimento das tendências de mercado, atuação em busca da diferenciação, que esse empreendedorismo é colocado em prática. E geralmente, se é feito do jeito correto, se fixa no mercado, agrada o público-alvo e assim alcança o sucesso. Uma dúvida seria com relação à elaboração do contrato, que eu acho que é uma das coisas assim de grande importância quando alguém tem a intenção de abrir uma empresa, como é o meu caso, por exemplo. Então, eu acho que são vários detalhes que no final fazem grande diferença. Então, acho que seria bem interessante para mim e para outras pessoas que têm essa mesma intenção de abrir uma empresa, que vocês falem um pouquinho e deem algumas dicas sobre isso. Muito importante, realmente, Paola. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contrato social. O contrato social é um documento onde constam as regras da empresa e as condições sobre as quais a empresa funcionará, e onde estão estabelecidos todos os direitos e as obrigações para cada um dos proprietários que a compõem. Os requisitos essenciais para a constituição de uma sociedade contratual têm disciplina no artigo 997 do Código Civil. Além dessas cláusulas exigidas para todos os contratos de sociedade, os sócios podem incluir nos contratos as cláusulas e condições que eles determinarem que são necessárias para que se cumpram os direitos e obrigações entre eles e entre os terceiros também. A minha dica é que, primeiramente, o empreendedor faça o contrato com auxílio de uma consultoria de um profissional especializado no assunto, ou seja, um advogado, porque algum dos passos importantes para a elaboração do contrato, um advogado com certeza vai conseguir te elucidar melhor sobre tudo que vai estar sendo disposto ali. Alguns dos passos importantes para a elaboração do contrato são a qualificação dos sócios, a especificação das atividades e serviços a serem desenvolvidos, a definição do tipo de empresa, se é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, MEI ou uma sociedade individual ou um empresário individual, o lugar onde ela vai operar, a especificação de cotas para cada sócio e quem serão os administradores de todo esse negócio. A definição do prolabore de cada sócio administrador e o estabelecimento de regras para deliberações importantes. Por exemplo, regras para a entrada de novos sócios, para tomada de empréstimos, etc. Daí vai depender do que cada empresa faz, né? Alguns dos pontos que devem ser analisados no contrato, segundo o artigo 999 do Código Civil, são com relação às modificações do contrato social, que tenham por objeto a matéria indicada no 997, também no Código Civil, que dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta dos votos, se o contrato não determinar a deliberação unânime, claro. E nesses casos que os sócios entendem que é necessária a deliberação unânime, é imprescindível que isso esteja descrito no contrato, para que possa ser cumprido dessa maneira. Segundo o artigo 1001 do Código Civil, as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato. Porém, o contrato também pode fixar outra forma e outra data, então é importante se atentar também a isso. No que concerne as cotas de cada sócio, mais especificamente uma sociedade limitada, é importante ressaltar que, segundo o artigo 1057 do Código Civil, na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcial a quem seja sócio, independente da audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 de capital social. Portanto, se algum dos sócios tiver alguma oposição quanto a isso, é fundamental que no contrato
tenha descrito tudo sobre essa questão. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu queria agradecer muito o pessoal do podcast, é sempre uma honra participar. E eu espero vocês nas próximas edições. Tchau! Muito importante que pouca gente se atenta e lembra na hora de montar uma empresa, que é a validação, né? Pode parecer meio óbvio, mas a validação é mesmo a ação e o efeito de validar, converter em algo válido. O processo de teste de um produto ou um serviço com o intuito de analisar e aprender sobre o mercado que o indivíduo pretende atuar. Então, tem alguns tipos de validação que geralmente são categorizados com base no alcance, que tem a ver com o volume de pessoas que participaram do teste, na fidelidade, que tem a ver com o quanto o teste se parece com o produto final. A importância disso é porque ajuda muito e é necessário se atentar ao fato de que, se testando, reduz os riscos e os custos desnecessários. Então, eu mesma fiz na minha empresa, né? Eu usei, por exemplo, a persona, que é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Baseado em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos clientes, assim como histórias pessoais, motivação, objetivos, desafios e preocupações. Então, a persona guia a criação do conteúdo e de marketing digital. Então, a persona, ela na verdade seria o seu cliente ideal mesmo. Você vai montar para quem você quer vender o seu produto. Então, algumas formas de montar ela seria determinar o tipo de conteúdo que você precisa para atingir os objetivos, definir o tom e o estilo do seu conteúdo, definir os tópicos sobre os quais você deve escrever. Então, para montar essa persona, você pode fazer algumas perguntas, como questionários para algumas pessoas, até que você chegue nesse resultado final. Eu não sei se vocês fizeram isso na empresa de vocês também, como são empresas bem-sucedidas, eu acredito que sim, que vocês tenham feito, né? Eu fiz o MVP, que foi muito importante na caracterização da minha empresa. Então, esse MVP é uma ferramenta para validar ideias de produtos. É um quadro visual que auxilia empreendedores a alinhar e definir a estratégia do MVP, a versão mais simples de um produto que pode ser disponibilizada para o negócio, produto mínimo, e que possa ser efetivamente utilizado e validado pelo usuário final. Ele é baseado nas perspectivas de design thinking e linha startup. É a última fase do workshop e mesmo assim pode ser usada de maneira independente. É como se fosse o resumo de toda a dinâmica. Então nós fazemos um quadro, que é o MVP Canvas, que tem as personas, a proposta do MVP, resultado inesperado, jornadas, funcionalidades, custos e cronograma e métricas para validar as hipóteses de negócio. Uma das validações que eu utilizei foi a pesquisa de mercado, que é um instrumento através do qual se torna possível validar o mercado para determinado produto ou serviço, conhecer o perfil dos seus clientes e saber como funciona a concorrência. A ideia consiste em levantar dados e analisá-los, para que se tenha embasamento para tomar decisões assertivas e garantir a competitividade do seu negócio. O estudo de mercado é necessário para todos os tipos de negócio. Pode ser pequenos negócios, digitais, startups ou até mesmo empresas mais consolidadas no mercado, pois todos necessitam compreender melhor o seu mercado de atuação para tomar decisões mais assertivas. Tendo como vantagens principais identificar oportunidades com antecedência, dimensionar o trabalho do mercado que você pretende empreender para verificar a viabilidade de um novo produto, conhecer as necessidades dos clientes para que sejam empregadas durante o desenvolvimento do produto e na criação das estratégias de marketing, e também para descobrir os pontos fortes e fracos do seu negócio para aprender com os próprios erros e se moldar às tendências do mercado. Na minha empresa, eu utilizei os métodos SWOT e o mapa de empatia. O SWOT é bom para ampliar o autoconhecimento da empresa, o que ajuda muito na hora de tomar decisões importantes e ajuda a ver os aspectos positivos e negativos do negócio. E também dá para ver o crescimento da empresa no mercado. E um mapa de empatia eu uso na criação do marketing, já que é uma ótima maneira de conhecer os clientes e visualizar de que forma a minha propaganda será melhor consumida pelo público-alvo. E esse foi o nosso empresariando de hoje. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada também pela Paola, pelas perguntas, né? E obrigada, Bruna, nossa amiga advogada, que nos deu todo o auxílio jurídico hoje. E é isso, até a próxima edição.